Depois que uma de suas amigas foi eliminada por um predador, os 5 jovens sobreviventes da Ilha dos Dinossauros se unem para investigar e descobrem que estão sendo caçados por raptores. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat e hoje nós recapitularemos a primeira temporada da série Jurassic World Teoria do Caos de 2024. Então preparem-se, é hora do recap! Desde que os dinossauros escaparam da Ilha Nublar para viver em sociedade, um departamento de vida pré-histórica conhecida como DVPH foi criado com a missão de manter esses bichos longe dos humanos. Ao se aproximar do Pachyrhinosauro, os agentes pensam numa estratégia para tirá-lo dali em segurança. Porém, durante a conversa, Mike se assusta e acaba atirando um tranquilizante no animal. Furioso, o dinossauro reage e nesse momento Darius aparece para ajudar. Lentamente, o garoto se aproxima e consegue tranquilizá-lo, mas percebe que o Pachyrhinosauro está com um arame preso na pata. Então decide arrancá-lo. Quando para de sentir dor, a criatura se acalma e Darius consegue alimentá-la. Em seguida, o garoto abraça Ronnie, pois ela é a sua antiga chefe. Depois da morte de Brooklyn, o rapaz decidiu abandonar o departamento e passou a caçar o dinossauro responsável pelo ataque de sua amiga. Segundo Darius, o Alossauro foi visto rondando aquela área e de repente aparece tentando capturar mais uma presa. Ao se deparar com um predador, o Pachyrhinosauro se prepara para o combate e usa sua crista pontiaguda para atacá-lo. Quando percebe que o Alossauro está prestes a devorar Ronnie, Darius corre para protegê-la e pega o seu rifle para atirar no animal. Porém, o dinossauro consegue fugir e Darius vai atrás dele. Decidido a capturá-lo, o jovem entra no carro e persegue o predador pela estrada, mas acaba furando o pneu do carro e perde seu alvo mais uma vez. Ao chegar em casa, Darius assiste a entrevista que ele e seus amigos deram depois de serem resgatados da Ilha Nublar. Após a destruição da ilha, os 6 jovens foram declarados mortos e tiveram que sobreviver sozinhos por quase um ano antes de retornar à sociedade. Naquela noite, Darius acorda com um barulho vindo do lado de fora e pega sua arma de choque para se defender. Acreditando que um dinossauro está por perto, ele abre a porta pronto para o ataque, mas é surpreendido pela chegada de Ben, que por sorte consegue sair ileso. De todos os seus amigos do acampamento, ele era o mais franzino e medroso, mas agora se tornou um rapaz alto e corajoso. Ao entrar na casa de Darius, Ben começa a apagar as luzes e revela que tanto ele quanto seus amigos do acampamento jurássico estão em perigo. O jovem acredita que alguém está tentando caçá-los, pois ele recebeu diversas ameaças anônimas. Segundo ele, a morte de Brooklyn não foi coincidência e a pessoa que a eliminou está atrás de todos os outros membros da equipe. Ao ouvir essa história, Darius não acredita que isso seja verdade, mas logo percebe que há um dinossauro do outro lado da janela. Imediatamente, a dupla tenta se esconder, mas o animal invade a casa e Darius corre para pegar a sua arma de choque. Logo em seguida, outro raptor aparece e ataca Ben. Então o rapaz usa uma mesa como escudo para se proteger e consegue eletrocutar a criatura. Após escapar da casa, os 2 amigos se deparam com um novo inimigo e correm para o carro. O problema é que Darius deixou as chaves na cabana e ambos precisaram correr até a van de Ben. Ao entrar no veículo, Darius dá um baita choque no dinossauro e eles finalmente conseguem escapar. No entanto, não demora muito até que outros 2 predadores comecem a persegui-los, mas Ben consegue despistá-los na estrada. Depois de quase ser devorado pelos raptores, Darius percebe que Ben pode estar certo e a dupla decide ir para o Texas a fim de encontrar Sammy. No caminho, Ben decide parar para abastecer a van e Darius aproveita para ir ao banheiro. De repente, o Nasutoceratops, que estava tirando uma soneca no posto, se levanta e começa a afiar os chifres. Nessa hora, ele acaba ficando preso e Darius tenta acalmá-lo enquanto seu amigo descobre como tirar o animal dali.
dali. De repente, outros 2 dinossauros da mesma espécie aparecem e o Nasutoceratops começa a ficar agitado. Ao tentar se libertar, a criatura acaba provocando um incêndio e as chamas se espalham pelo posto de gasolina. Depois de ajudar o animal, Ben corre para pegar o extintor de incêndio e consegue apagar o fogo antes que ele atinja as bombas de combustível. Quando vem o Nasutoceratops reencontrando sua família, os 2 amigos se sentem orgulhosos do seu trabalho e fazem um estoque de comida antes de seguirem viagem. Algumas horas depois, eles chegam à casa de sua amiga e sentem o cheiro de fumaça. Imediatamente, a dupla corre para abrir a porta e se deparam com Sammy. Ao vê-los, a jovem corre para abraçar os seus amigos e conta que queimou a sua torta. Antes de convidá-los para o jantar, ela leva Ben e Darius para ver Bolota, o dinossauro de estimação que Sammy adotou na Ilha Nublar. Porém, ao chegar no celeiro, a garota percebe que Bolota conseguiu escapar e o trio corre para procurar o animal. Quando finalmente consegue encontrá-la, Ben corre para abraçar a Anquilossauro, pois vários anos se passaram desde a última vez que ele a viu. Imediatamente, Bolota o reconhece e retribui o carinho, pois também estava com saudade do rapaz. De repente, um veículo desconhecido se aproxima e o motorista acelera em direção ao trio. Para proteger os seus amigos, Bolota o ataca e arremessa o carro para longe. Após sair da caminhonete, Crawl quase é esmagado, mas Sammy aparece para protegê-lo e ordena que a Anquilossauro se afaste. Furioso, o demente ameaça eliminar o dinossauro e pregá-lo em sua parede. Então Ben decide intervir, mas Sammy consegue apaziguar a situação. Quando Crawl vai embora, os 3 amigos correm de volta para casa e Ben revela que tem alguém tentando caçá-los. O jovem diz que não sabem quem são essas pessoas, mas suspeita que são as mesmas que estão por trás da morte de Brooklyn. Ao ouvir isso, Sammy decide ir ao encontro de Candy e Yas e começa a reunir suprimentos para a viagem. De repente, as luzes da casa se apagam e Ben pega uma lanterna para verificar se Bolota está bem. Ao chegar do lado de fora da casa, ele se depara com a caminhonete de Crawl e caminha em sua direção. No entanto, ao olhar dentro do carro, Ben e Darius percebem que o homem está morto e precisam se esconder, pois foram encontrados pelos raptores. Enquanto Ben vai libertar Bolota, Darius vai atrás de Sammy, que a essa altura já percebeu a presença do predador. Quando se aproxima do cercado, Ben percebe que há um dinossauro no teto e se esconde dentro do celeiro. O rapaz usa o seu próprio cheiro para atrair o raptor e consegue aprisioná-lo. Em seguida, abre o cercado para que Bolota possa fugir. Enquanto isso, Darius e Sammy continuam tentando escapar dos predadores e depois de quase serem eliminados, os 3 amigos conseguem se reunir na van. Para salvar os humanos, Bolota decide enfrentar o raptor e consegue espantá-lo para que o trio possa escapar. Minutos depois, um homem misterioso aparece e usa uma flauta para controlar os dinossauros que, sob seu comando, entram num caminhão. Durante o trajeto até a casa de Candy, Ben não consegue parar de pensar em Bolota, mas Darius afirma que ela ficará bem. De repente, eles escutam uma sirene e precisam encostar o veículo, pois os caminhões do DVPH estão se aproximando. Esses veículos são responsáveis por transportar os dinossauros que foram capturados pelos agentes. E dentre eles, Darius percebe que está o Alossauro que eliminou Brooklyn. Após abrir passagem para os caminhões, Ben e os outros motoristas continuam sua jornada, e algumas horas mais tarde o trio chega ao trailer de Candy. Quando finalmente o encontram, eles revelam que o rapaz está em perigo, pois alguém está usando os dinossauros para atacar todos os membros do acampamento jurássico. Durante a conversa, Sammy revela que encontrou um antigo mapa de Brooklyn, onde a jovem marcou o endereço próximo dali. Aquelas anotações foram feitas pouco antes de sua morte, então Darius acredita que aquele lugar pode conter pistas do que aconteceu. Ao analisar o mapa, Candy revela que aquele é o lugar onde seu pai mora, e todos ficam surpresos. Nesse momento, o chão começa a tremer, e ao olhar pela janela, os jovens se deparam com uma manada de Parasaurolophus atravessando a estrada. Após o susto, Sammy sai para tentar falar com
Yas e Kenji busca entender o motivo de Brooklyn ter ido falar com seu pai. Devido a toda a polêmica envolvendo a Manta Corp, Daniel foi preso e agora vive numa instituição que é monitorada 24 horas por dia. Depois de ter sido abandonado na ilha para morrer, Kenji passou a odiar o seu pai e se recusa a falar com ele. Abalado com a notícia, o rapaz pega sua mochila e sai caminhando sozinho pela floresta, e Sammy revela que Yas não está atendendo o telefone. Preocupada com sua namorada, ela rouba as chaves da van de Ben para ir atrás dela, mas o garoto decide acompanhá-la. Por outro lado, Darius precisa ficar para trás e fazer companhia para Kenji, pois ele estará completamente vulnerável se estiver sozinho. Sem outra escolha, Darius sai pela floresta à procura do seu amigo e o encontra escalando uma cachoeira. Na tentativa de alcançá-lo, o rapaz começa a subir e minutos depois ambos conseguem chegar ao topo. Desde que Brooklyn morreu, Kenji passou a nutrir uma inimizade com Darius, pois o rapaz havia prometido que iria protegê-la. Naquela época, Kenji e Brooklyn eram namorados e terminaram seu relacionamento poucos dias antes dela ser eliminada. Apesar disso, Kenji também se sente culpado por não ter sido capaz de protegê-la e decidir visitar o seu pai no dia seguinte. Naquela noite, Bolota tem um azar de encontrar os agentes da DVPH e acaba sendo capturada. Pela manhã, durante o trajeto até a casa de Yas, Ben e Sammy decidem parar para comer numa lanchonete temática, com diversas decorações que remetem aos dinossauros e à Ilha Nublar. Em seguida, as portas se abrem e Bob, que se autodeclara o rei dos dinossauros, inicia sua apresentação. Por meio de uma coleira, o demente arrasta um paquicefalossauro para fora e Ben e Sammy percebem que o animal está completamente exausto. Então decidem libertar todos os dinossauros. Depois de entrar no parque improvisado, Ben usa um par de ferramentas para destrancar a porta e em seguida liberta os dinossauros das coleiras. Como estão estressados, os animais começam a brigar entre si e ao ouvir o barulho, Bob aparece para verificar o que está acontecendo. Quando descobre que aquela dupla libertou os dinossauros, o demente tenta pegá-los de volta, mas as criaturas começam a correr pelo parque, destruindo tudo que encontram pela frente. Nesse momento, Ben e Sammy aproveitam para fugir, mas Bob os alcança e a jovem dá uma baita surra nele. Antes de fugir, os dinossauros conseguem se vingar do criminoso e em seguida correm para a floresta enquanto Sammy e Ben fogem em sua van. Enquanto isso, Kenji e Darius vão fazer uma visita a Daniel e perguntam se ele está envolvido com a morte de Brooklyn. Nessa hora, Kenji questiona o motivo deles terem se encontrado alguns dias antes de sua ex-namorada ser atacada, e Daniel diz que precisa falar com seu filho em particular. Segundo ele, há um novo projeto em andamento, no qual Kenji deveria fazer parte, mas o rapaz se recusa a ser usado por seu pai. Como sabe que sua imagem está destruída em todas as mídias, Daniel planeja usar o rosto do seu filho como isca para atrair os investidores, pois sabe que Kenji e seus amigos são considerados heróis. Sabendo que convencê-lo a aceitar essa proposta não será uma tarefa fácil, Daniel decide fazer um acordo e afirma que contará tudo o que sabe sobre Brooklyn se Kenji se tornar o CEO da nova empresa da família. Furioso, o rapaz se afasta e pede a opinião de Darius para tomar essa decisão. Então percebe que se tornar uma marionete de seu pai certamente é a pior escolha. Sendo assim, Kenji decide ir embora, mas Daniel resolve contar o motivo de Brooklyn ter ido visitá-lo. Ele diz que a jovem foi conversar sobre o contrabando de dinossauros e disse que queria entrar no jogo. Segundo Daniel, havia algo diferente em Brooklyn, pois seu olhar indicava que ela havia se tornado uma pessoa fria e insensível. De repente, durante a conversa, Darius percebe que há algo errado e não demora muito até que um raptor apareça para tentar devorá-los. Enquanto se afasta, Daniel acaba caindo no chão e quando está prestes a ser eliminado, uma mulher desconhecida
suicida, usa uma flauta para controlar os dinossauros. Imediatamente os predadores se afastam de Daniel e caminham em direção aos garotos. Porém, para proteger o seu filho, o homem ataca o raptor e acaba se tornando o alvo deles. Depois de ver o seu pai sendo eliminado de forma assustadora, Candy entra em choque, mas Darius arrasta o seu amigo para a floresta. Ainda abalado, o rapaz cai no chão e Darius se recusa a abandoná-lo. Ambos estão prestes a ser atacados, quando um carro atropela os raptores e resgata a dupla. Sem saber da tragédia que aconteceu com seus amigos, Sammy continua tentando falar com sua namorada, e dessa vez, Yas finalmente atende o telefone. Quando descobre que Sammy e Ben estão a caminho de Yomin, a jovem pergunta o motivo da visita, mas sua namorada afirma que explicará tudo pessoalmente. Agora que sabe que Yas está bem, Sammy se sente aliviada, e poucas horas depois os dois amigos chegam ao seu destino final. A ilha onde fica a Universidade de Yas é completamente isolada e livre de dinossauros. Mesmo assim, Sammy teme que algo de ruim possa acontecer com ela e decide contar a verdade para sua namorada. Após abraçá-la, Sammy diz que todos os sobreviventes do acampamento Jurássico estão sendo caçados, portanto eles precisam fugir. No entanto, Yas acredita que aquela ilha é o lugar mais seguro onde eles podem estar, já que o local foi projetado para manter todo o perigo do lado de fora. Enquanto apresenta a ilha para os seus amigos, Yas mostra todo o sistema de segurança que foi instalado para detectar qualquer dinossauro que possa aparecer na ilha. Além disso, existem ferramentas que produzem hologramas de dinossauros idênticos aos reais, para que as pessoas que vivem ali possam ter contato com esses animais e se preparem para o que as espera do lado de fora daquela ilha. Nesse momento, o casal tem uma discussão sobre o que fazer de agora em diante, e Sammy resolve ir embora, enquanto Yas decide permanecer na ilha. Sem saber o que fazer, Ben decide aproveitar o pouco tempo que tem naquela ilha para conversar com Yas, e de repente eles escutam um barulho de dinossauros. Assustados, os dois amigos se levantam e percebem que o holograma está desligado. Nesse instante, eles escutam alguns gritos e descobrem que a ilha foi invadida por um dinossauro de verdade. Imediatamente, a dupla corre para a van e Yas liga para sua namorada, mas ela não atende o telefone. Ao ver a van de Ben se aproximando, Sammy percebe que eles estão sendo perseguidos por um dinossauro e Yas abre a porta para que ela possa entrar. No entanto, o predador consegue alcançá-los e tenta destruir o veículo. Durante o ataque, Yas ajuda Sammy a entrar na van e o trio finalmente consegue escapar. O problema é que quando eles estão se aproximando do portão, um novo dinossauro aparece e os jovens ficam cercados. Nesse instante, um caminhão do DVPH chega ao local, porém, em vez de atirar contra os dinossauros, os agentes furam os pneus da van. Sem ter para onde fugir, Ben e seus amigos ficam à mercê dos ataques do dinossauro, e o veículo onde eles estão acaba sendo empurrado no oceano. Nem mesmo após o acidente, o predador desiste de eliminá-los e continua atacando a van. Aos poucos, a água começa a entrar no veículo e o trio precisa sair antes que o interior seja inundado. Após a morte do seu pai, Candy sofre uma crise de pânico e precisa sair do carro para tentar se acalmar. Ao ver o seu amigo chorando, Darius o abraça e consegue confortá-lo. Quando finalmente tem a chance de ver o rosto do homem que o salvou, os jovens descobrem que ele é um agente do DVPH. Segundo Darius, aquele cara estava presente na noite em que Brooklyn foi eliminada e Candy o ataca. No entanto, Mateo afirma não estar envolvido com a morte da garota e promete que explicará tudo assim que eles voltarem para a estrada. No fundo do oceano, Ben e suas amigas tentam abrir a porta da van para escapar, mas a pressão da água os impede de fazer isso. Por sorte, o dinossauro que estava tentando eliminá-los fica sem ar e empurra o veículo em direção à ponte, enquanto tenta subir à superfície. Nesse momento, a porta se abre e os três amigos conseguem fugir. Quando finalmente conseguem chegar à superfície, Ben e as garotas percebem que os agentes do DVPH ainda estão na ponte e decidem se esconder no caminhão. Ao retornar para o carro, Candy começa a questionar Mateo, então o homem revela que era caminhoneiro do DVPH
e seu trabalho era transportar os dinossauros. Certo dia ele foi convidado para fazer hora extra e, como tem uma filha para sustentar, Mateu aceitou a proposta. O trabalho não era muito diferente do que ele já estava acostumado e, apesar de saber que estava fazendo algo ilegal, ele não se importou, pois até então ninguém havia se machucado. Porém, numa noite, ao chegar no local combinado, Mateu percebeu que estava sozinho no meio da floresta e de repente o dinossauro começou a se debater. Imediatamente ele saiu para verificar o que estava acontecendo e percebeu que o animal não estava sedado como de costume. De repente a tranca tecnológica se abriu e o alossauro saiu da jaula. Apavorado, Mateu se escondeu atrás de um arbusto e de repente ouviu os gritos de uma jovem. Como estava morrendo de medo, o homem não conseguiu fazer nada para ajudá-la e minutos depois, quando finalmente criou coragem para sair do seu esconderijo, ele se deparou com uma poça de sangue. Logo em seguida, Darius apareceu com um grupo de policiais, mas o alossauro conseguiu escapar. Depois do incidente, Mateu decidiu sair do DVPH e começou a rastrear Darius, pois sentiu que deveria compensá-lo pelo mal que causou a sua amiga. Após contar toda a sua história, Mateu entrega o celular de Brooklyn para os garotos e revela que encontrou o aparelho pouco antes de Darius aparecer. Ao vasculhar o mapa, Candy descobre que sua ex-namorada tinha um apartamento a 40 minutos de distância de onde eles estão e decide ir para lá. Depois de deixar Candy e Darius na casa de Brooklyn, Mateu decide seguir o seu caminho e deseja boa sorte a eles. Ao entrar no apartamento, a dupla começa a investigar o local e Darius encontra alguns dados suspeitos no computador. Tudo indica que Brooklyn estava envolvida em um mercado ilegal de compra e venda de dinossauros, e a enorme pilha de dinheiro escondida dentro do closet da jovem apenas confirma essa teoria. Junto com a grana havia também um bilhete assinado por DK, que ambos acreditam ser Danny Alcon, o falecido pai de Candy. Decididos a descobrir o que Brooklyn estava escondendo, a dupla pega a moto de sua amiga para ir até o local, onde a próxima transação acontecerá. Pela manhã, depois de várias horas se escondendo na jaula do dinossauro, que tentou devorá-los, o trio percebe que há outro predador na jaula ao lado, e este não está sedado. Ao ver os humanos, o animal fica furioso e começa a se debater até chegar ao local combinado. Nesse momento, os agentes abrem os portões para esvaziar o caminhão, e os três amigos conseguem sair sem serem notados. Quando as luzes se acendem, eles se deparam com um cercado repleto de dinossauros de diferentes espécies e acabam sendo vistos por Dudley Cabreira, um dos diretores da DVPH. Ao perceber que Dudley não está envolvido com o ataque, Yas decide contar o que aconteceu, mas Sammy não confia nele, então decide derrubá-lo para que seus amigos possam fugir. Enquanto se escondem, eles escutam um grito familiar e decidem investigar. Não demora muito até que Sammy e Ben encontrem Bolota. Imediatamente, Ben tenta abrir a porta e Sammy e Yas distraem o guarda enquanto seu amigo liberta o anquilossauro. Após esperar por algumas horas, Candy e Darius avistam a chegada de dois caminhões do DVPH e percebem que os agentes estão transferindo o dinossauro de um veículo para o outro. Na tentativa de descobrir o responsável pela compra, a dupla decide segui-los e sobe na moto para dar continuidade à investigação. Enquanto tentam escapar do agente, Sammy e Yas conseguem roubar um carro e atraem o segurança para dentro do cercado dos dinossauros. Após libertar Bolota, Ben percebe que há algo errado com ela e escuta alguns guardas se aproximando. Sem notar a presença do rapaz, os dois homens colocam a anquilossauro dentro de um caminhão e Ben decide acompanhá-la, pois não sabe para onde aquelas pessoas estão pretendendo levar Bolota. Imediatamente, Yas e Sammy vão atrás deles e chegam a um depósito, onde os contrabandistas mantêm os dinossauros. O que elas não imaginam é que Candy e Darius acabaram de chegar naquele lugar, e enquanto os seguranças estão ocupados tentando conter um paquirrinossauro que escapou, eles conseguem invadir a base. Enquanto isso, Ben continua preso no caminhão e percebe que Bolota não está nada bem. Quando os funcionários entram para tirá-la de dentro do caminhão,
ele consegue sair pela portinha de emergência e chora ao ver a sua amiga sendo eletrocutada. O rapaz sabe que não pode deter aqueles caras sozinho, então decide se esconder até encontrar uma oportunidade de libertar Bolota. Enquanto estão escondidos, Candy e Darius percebem que Sammy e Yas também estão no depósito e decidem chamar a atenção dos guardas para que elas não sejam descobertas. Em seguida, Candy se pendura nas vigas do teto e consegue alcançá-las. Logo depois, Darius aparece e após se abraçar, o grupo vai atrás de Ben. Ao ver a jaula de Bolota sendo levada para um barco, o rapaz corre para alcançá-la e acaba encontrando seus amigos no caminho. Com a ajuda de Candy, ele consegue abrir o container e Sammy fica assustada ao ver Bolota daquele jeito. Porém, não demora muito até que ela perceba o que está acontecendo e todos ficam aliviados ao descobrir que a Anquilossauro acaba de dar à luz. Por sorte, Bolota está bem e todo o seu desespero era porque o ovo não estava querendo sair. Quando tudo parecia estar bem, Dudley aparece e o grupo descobre que foi ele quem enviou o Alossauro atrás de Brooklyn. Nesse momento, Ben o ataca, mas acaba sendo eletrocutado, então Sammy derruba Dudley com um chute certeiro. Em seguida, os jovens correm para pedir ajuda e quando estavam prestes a fugir, se deparam com a mulher que enviou os raptores para devorá-los. Apesar de ser o chefe de Soyona, Dudley não sabia que ela estava tentando se livrar daqueles jovens, e quando descobre a verdade, decide demiti-la. No entanto, a mulher já se certificou de assumir o comando daquela operação e ordena que seus dinossauros eliminem o diretor. Após devorá-lo, os dinossauros sentem o cheiro dos jovens e Soyona ordena que eles os encontrem. Ao ouvir o som da flauta, os 5 amigos tentam fugir, mas logo acabam sendo cercados, e quando estão prestes a serem eliminados, um caminhão invade um local, destruindo tudo que encontra pelo caminho. Logo depois, Mateo aparece e ajuda os jovens a se levantar. Após o acidente, alguns dinossauros conseguem se libertar e atacam os guardas. Mesmo com sua mestre desacordada, os raptores continuam perseguindo seus alvos, mas agora eles encontraram um novo oponente. Após ser libertado, o T-Rex ataca os pequenos predadores, mas acaba sendo derrotado por eles. Quando percebe que seus amigos estão cercados, Darius toma uma decisão ousada e decide libertar o Alossauro. Com a arma de choque em mãos, ele atrai o animal para o campo de batalha e os raptores precisam se unir para derrotar mais um inimigo. Durante a briga, o grupo de amigos encontra uma chance de fugir e não demora muito até que o T-Rex derrote todos os seus oponentes. Depois de reforçar a sua dominância com um forte rugido, o predador vai embora. Tudo parecia bem até que Soyona acorda e ordena que os raptores ataquem novamente. O problema é que após a batalha contra o T-Rex, o trio ficou gravemente ferido e a mulher decide fugir com eles ao ouvir as sirenes da polícia se aproximando. Decididos a descobrir quem realmente está por trás de tudo aquilo, Darius e seus amigos decidem entrar no barco que levará os dinossauros até os seus compradores. Enquanto se despede, Mateo promete que irá garantir que todos aqueles dinossauros que ficaram no depósito sejam levados para um lugar seguro. O que Darius e seus amigos não imaginam é que na verdade Brooklyn ainda está viva e por algum motivo se escondeu por todo esse tempo. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Será que Brooklyn é quem está por trás do contrabando de dinossauros? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!